Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos frequentadores. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Bruno Filizola, do Peixotinho, que vai nos trazer o caminho da verdadeira caridade. Um tema que nos atinge bem de perto, já que a caridade é o caminho da salvação de cada um de nós. Então, é preciso que tenhamos uma boa reflexão sobre tudo que vai ser dito aqui e vai se somar ao que nós já conhecemos e nos consolidar a convicção do caminho a darmos às nossas vidas. Para iniciar os trabalhos, nosso irmão Felipe fará a prece inicial, mas eu deixo um aviso que terça-feira, dia 31, teremos mais uma campanha da sopa, a partir das 19 horas. Quem quiser colaborar, principalmente os que estão sob tratamento, é importante que participem desse ato de caridade, porque isto se soma ao tratamento espiritual a que todos estão se submetendo. Essa participação é importante, mesmo para quem não está em tratamento, e para quem está, mais ainda. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Felipe para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai de divina bondade e de supremo amor, agradecemos a Ti por neste mundo, com tudo que nos cerca no cotidiano, termos escolhido estarmos aqui, para comungar de pensamentos, de sentimentos nobres e elevados. Gostaríamos de pedir a Ti, Senhor Deus, que a prece seja a tônica da noite, que o irmão Jesus possa estar presente em nossos corações, e que as ideias sejam fecundadas pelos altos pensamentos, irradiados pela luz da espiritualidade maior, a fim de que saiamos daqui com reflexões para colocar em prática o que aprendemos, para melhorar a nossa convivência, para ter um dia mais harmonioso. Assim, em prece, devolvemos a palavra ao irmão que está a trabalho, dirigindo a noite de hoje, para que ele possa iniciá-la. Assim seja. Assim seja. Então, passo a palavra ao nosso irmão Bruno, para que traga a sua mensagem. Muita paz. Obrigado, seu Luiz. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. É com muita alegria que eu venho aqui pela primeira vez numa casa que a gente já se conhece há um bocado de tempo, né? Durante toda a pandemia a gente estava aqui conversando, fazendo reuniões online, palestras online, e aqui é a minha primeira vez aqui na casa e fico muito feliz em conhecer essa casa que tem história, somente com os nossos amigos em comum. Quando eu estava preparando, né, estudando o que falar sobre caridade, um tema que tanta gente fala sobre caridade, eu fiquei, puxa vida, o que é que eu posso fazer? E aí vieram ideias diferentes. Eu trouxe aqui a minha cola, que eu vou segui-la, porque eu pensei 5 textos, 5 pedaços de texto para a gente refletir um pouco, né, sobre o que é a caridade. O primeiro texto que eu trouxe é o maior dos mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. E um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu queria começar com esse texto para trazer alguns pontos, alguns versículos aqui para a gente refletir um pouco, né? Ele
É perguntado a Jesus qual é o maior mandamento. E ele fala: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Maior mandamento que esse é impossível. Porque a crença que nós somos seres imperfeitos e que há um Pai maior, um Deus maior, misericordioso, é reconhecer a nossa fragilidade, a nossa ignorância e a nossa caminhada, a nossa necessidade de perdão e de perdoar, sendo uma das funções da caridade, também perdoar. O segundo que ele diz é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, só isso aí já é a caridade acima de qualquer coisa. Eu acredito muito que a caridade é o amor em movimento. A caridade é você colocar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você ora, que você pede, que você acredita, colocar todo esse amor que você tem para girar. Aqui foi falado agora sobre a sopa, terça-feira. A quantidade de amor que vai nessa sopa e o ato de transformar esse amor em ações, isso é a verdadeira caridade. Você transformar o mundo, poder interferir nesse mundo que está aqui, ajudando os outros. Aqueles que mais estudam, aqueles que mais sabem, aqueles que estão mais avançados na luta evolutiva, têm a obrigação, por caridade, de acolher, de educar aqueles que estão ainda mais atrasados na caminhada. Todos nós, nesse olhar, somos merecedores e executores da verdadeira caridade. Eu vou falar que a caridade é o amor em movimento ao longo desses nossos 40 minutos de conversa, vai ser, e isso eu vou falar toda hora, porque é uma crença muito forte de você colocar tudo aquilo que você tem, todo aquele amor que você faz, toda aquela vibração em transformação. Eu li um texto, que eu acho que é de Madre Teresa de Calcutá, que tem escrito: eu prefiro mãos que trabalham a bocas que oram. Dentro do contexto dela, dentro daquele contexto do trabalho que ela fazia, que tem todo sentido nisso, o trabalho, do jeito dela, ela está dizendo ali que o trabalho, colocar aquelas orações em movimento, é a verdadeira caridade. Transforma a tua oração em movimento. Um outro texto, né, que quando eu estava realmente preparando aqui a palestra, foi o primeiro texto que eu quis trazer para cá, foi a carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta, capítulo 13, versículos de 1 a 13, que foi, a Legião Urbana até colocou na música. E aqui eu queria trazer cada versículo para a gente fazer uma reflexão sobre ele. Começando, né? Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Por mais línguas que se soubesse, se a nossa fala não tiver recheada de caridade, de amor, vai ser apenas como um sino, uma vibração solta. Pode ser até bonito um badalar de um sino, badalar de um símbolo, só que não tem harmonia, não tem continuidade, são paradas. Então não adianta eu ter uma fala que não é recheada de caridade. E nesse primeiro versículo eu faço uma reflexão, e aí um convite a vocês à reflexão também, que é: será que nós temos a habilidade em falar, a caridade no falar com os nossos afetos, com aquele próximo, mais próximo da gente? É uma coisa que eu sempre reflito quando eu estou fazendo meus estudos, é que, puxa vida, será que eu posso ser melhor com a minha família? Será que eu posso ser melhor com aquele afeto? Por que é tão difícil acolher um afeto? Poxa, Bruno, mas eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Claro, todos nós amamos. Será que na hora que aquele afeto está precisando, ou que ele fala algo, você é caridoso no ouvir?
Ou é caridoso no falar? Sempre eu peço que vocês façam as reflexões olhando para o seu próximo mais próximo, olhando para dentro de casa. Esse momento do Globo, nesses últimos 2, 3 anos, nos ensinou muita coisa. Nos ensinou que a caridade começa muito dentro de casa, sim. A gente, se não souber falar, vai ser como um símbolo, apenas uma vibração solta. Reflitam, que reflitamos sempre, se nós estamos sendo caridosos dentro da nossa casa. É fácil fazer a caridade com quem a gente não conhece, com as pessoas que estão nas ruas, com um encontro, com um trabalho no centro. Como é fazer caridade, ser caridoso com aquela pessoa que você dorme e acorda todo dia, que te conhece em profundidade e que você conhece em profundidade? Como fazer a caridade ali sem julgamento? Como acolher? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Profecia, visão de futuro, conhecimento, ciência, fé. Se isso tudo não vier recheado de caridade, se torna vazio, se torna egoísmo. Falando um pouco sobre a ciência, falando um pouco sobre todos esses aspectos de ciência, ver o futuro. Muita coisa que a gente faz, ela é feita sem pensar na sociedade como um todo. Daí as guerras, daí munição. Por que não usar essa ciência pensando no bem-estar do próximo? Pensando na segurança do próximo? Pensando no amor acima de todas as coisas? O amor em movimento é o caminho da verdadeira caridade. A partir do momento que eu uso a ciência para fazer o mal, eu não estou colocando amor em movimento, eu não estou sendo caridoso com a sociedade que está seguindo. A fé. A caridade é um dos principais pilares. Até para a fé. Porque ela é o ponto luminoso da fé. Você que é caridoso, a sua fé está presente. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos. Aqui vem um pensamento de por que eu faria isso? Qual a minha intenção ao fazer a caridade? O como você faz a caridade, isso é muito importante. A sua intenção, o que você pensa, o que você busca ao fazer aquela caridade, a fazer aquele movimento. Será que não é orgulho? Será que você não está caminhando na caridade, se dizendo caridoso, mas ali por trás tem uma camada gigantesca de orgulho? Nunca esqueçam, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. São combatidas pela caridade e pela humildade. Entregar meu corpo às chamas. Uma das formas da gente pensar isso é, será que eu estou realmente me entregando ao martírio pelas razões corretas? Será que isso realmente é caridade? Você está usando para proteger os outros ou está usando para fugir? Qual a razão que está dentro do teu coração? Como você está fazendo aquilo? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Paciência. Muitas vezes, quando a gente faz a caridade, a gente fica querendo que aquela pessoa alcance logo, resolva o seu problema. Poxa, eu estou vindo aqui e venho de novo e a pessoa continua presa naquela situação que não consegue se livrar.
continua preso, ou pelas vicissitudes da vida, ou pela própria falta de vontade, pelo próprio não conseguir encontrar forças, pela descrença. Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, já vim aqui todas as vezes essa pessoa está aqui e continua pedindo, e continua nesse estado. Por que que ela não se mexe? Por que que ela não se movimenta? Calma, a caridade não faz isso. A caridade ela é paciente. Ela entende o tempo de cada um. Ela acredita que no momento correto, aquela pessoa vai poder dar a caminhada dela. Nós não podemos falar que a gente não pode julgar aquela pessoa. Vou falar um pouquinho sobre julgamento mais na frente. Caridade é prestativa. Não adianta. Ela está ali para ajudar. A caridade existe para poder transformar o amor em movimento, em ação. Ela é prestativa, ela precisa servir acima de tudo, acima de qualquer coisa. Quantas vezes, né? E aí vou trazer a reflexão para mim, eu estou cansado, estou precisando fazer algo, estou querendo descansar um pouco, e vem um pedido, uma ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Se você se considera uma pessoa caridosa, você tem que estar pronto para fazer a caridade, em todo momento. E aí eu trago de novo a reflexão para dentro de casa. Será que a gente está pronto para fazer isso dentro de casa? Isso ocorre muito nos lares. Alguém pede uma coisa, alguém pede outra coisa, você precisa fazer algo para até continuar a dinâmica da casa. A caridade começa em casa. Dentro de casa a gente tem que entender, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser indulgente. A caridade não é invejosa, não se ostenta e não tem orgulho. Já imaginou ter inveja do bem que o outro está fazendo porque você está fazendo menos? Já imaginou isso? Como é que pode? Cada um faça o seu quinhão, faça o seu pedaço. E graças a Deus que aquela pessoa que pode fazer mais, que naquele momento consegue fazer mais, está fazendo mais. Então vamos ser instrumento daquele ato. Vamos ser instrumento daquilo. Cada um faça o seu pedaço. Dê porque nós seremos cobrados por toda a caridade, por todo o bem que a gente não conseguiu fazer, ou não quis fazer, ou não pôde fazer. Inveja. Quando eu estava aqui, quando eu li esse texto, eu pensei, inveja da caridade. Como assim, meu Deus? Como eu tenho inveja da caridade do outro? Será que muitas vezes, dentro das casas espíritas, a gente não tem inveja do que o outro está fazendo? Vamos fazer uma reflexão íntima. Dentro das casas, existe uma política interna das casas. Será que a gente está sendo caridoso dentro das nossas casas espíritas, também entendendo e servindo como instrumento para aquela boa ideia, para aquele bom movimento, para aquele irmão que está mais inspirado naquele momento, que está com a missão um pouco mais forte, e você está ali ajudando, apoiando, sendo caridoso, sendo benevolente com os erros, apoiando. Não se incha de orgulho, não se ostenta. Eu tenho no YouTube, tem um grupo chamado Amigos da Luz. Não sei se alguém aqui conhece esse grupo, Amigos da Luz. Eu acompanho, sou um fervoroso seguidor deles, porque eu adoro a forma que eles explicam a doutrina espírita. E eles têm uma enquete que é justamente sobre a caridade com ostentação. E vem de novo a reflexão: por que que a gente faz a caridade? Será que ao fazer a caridade, a gente está fazendo porque nós queremos fazer, o nosso coração pede aquilo, ou a gente está fazendo para aparecer no centro, para demonstrar para a sociedade, para falar para a mãe que é um bom filho, é uma boa filha? Por que que a gente está fazendo aquilo? Porque a partir do momento que você faz a caridade por ostentação, é o orgulho e não a humildade que está presente. É o egoísmo, é o pensamento em você, e não a caridade, o pensamento no outro.
caridade nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Não faz nada de inconveniente. Imagina, a forma como a gente faz a caridade faz toda a diferença. Muitas vezes, quem está lá do outro lado, quem está necessitando da caridade, necessitando da esmola, eu vou falar especificamente da caridade material, da esmola, está numa situação muito frágil. A pessoa está ali e já está humilhada, já está sofrida, ainda tem muito orgulho. Muitas vezes ele não vai aceitar aquela esmola, ou aquela esmola vai ser muito doída para receber, vai ser com muito sofrimento que ele recebe. Então, será que você está sabendo fazer a caridade? Você está respeitando aquele outro ser, fazendo a caridade, entendendo a forma de chegar naquela pessoa, a ponto de não ser inconveniente, a ponto de não constranger o nosso irmão que está precisando daquela caridade? Não, a caridade não procura seu próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor. E aqui, sobre irritar, eu tenho um caso na minha história. Eu tinha 16 anos, na época de colégio, pegando muito ônibus para ir para o colégio, e tinha sempre um deficiente que subia e pedia esmola. Se ninguém no ônibus entregasse a esmola, ele descia xingando todo mundo. E aquilo, na minha adolescência, aos 16 anos de idade, eu achava aquilo um absurdo. Como é que pode uma pessoa que está pedindo, ninguém dá, depois sai xingando? É por isso que eu não dou esmola a ele. Ainda bem que a gente amadurece. Ainda bem que os 16 anos servem como experiência. Estão lá atrás. Hoje, aos 50, eu olho assim e falo assim, meu Deus, como eu era imaturo espiritualmente, como eu era imaturo emocionalmente naquele momento. Como eu não fui caridoso naquela época. Eu precisava entender que aquele outro está passando por algo que talvez eu nunca tenha preparação para fazer. Talvez se fosse eu naquela posição, talvez eu fizesse o mesmo, por falta de maturidade, por falta de equilíbrio, pela dor, pelo sofrimento que está passando, pela falta de compreensão de todos, de todos. E aí eu guardava rancor. Quando ele subia de novo, eu nem olhava, porque se eu não entregar, ele vai xingar, se eu entregar, ele vai xingar o outro, então eu não entregava. Como é que pode a caridade guardar rancor? Não pode. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a caridade, a gente é maltratado, a gente não é entendido. E não porque a gente não é entendido, é porque o outro não está em condição de entender aquilo. A dor está muito grande, o sofrimento está muito grande. Então, precisamos ser caridosos também no momento do acolhimento. No momento de estar ali, fazendo a caridade do fundo do coração, colocando o nosso amor em movimento, colocando todas as nossas preces, tudo aquilo que a gente pediu ao sair, todas as orações que nós fizemos ao sair, antes da sopa, colocando essas preces em movimento, fazendo funcionar o amor. A caridade não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A gente sabe que existe muita injustiça. Injustiçado não tem, mas injustiça tem muita. Muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser que você vá em um local achando que vai fazer algo e aquele local já está atendido, já foi cuidado por outro grupo. Vocês já se sentiram frustrados? Já houve algum momento de frustração? Porque você ir em algum local, eu acho que com a sopa nunca ocorreu isso, mas você ir em algum local e não ter ninguém lá para receber, ou o povo já teve outro carro que passou ali, um outro grupo caridoso que foi lá e entregou, e as pessoas já estarem ali sem querer receber, ou fazendo pouco caso disso. Será que isso não machuca? Poxa, eu tive um trabalho tão grande de fazer aqui, não tem ninguém para receber, ou já receberam, estão fazendo pouco caso de mim? Será que isso não passa no nosso coração, pessoal? Nas nossas imperfeições ali de, puxa, eu trabalhei a tarde toda, o dia todo fazendo essa sopa e agora de noite eu estou sendo maltratado, ou não estou sendo recebido, não estou sendo valorizado. Ó o orgulho, ó a vaidade aparecendo.
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo fala tudo 4 vezes nesse versículo. 4 vezes. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, ele traz aqui o amor incondicional, o amor da caridade. Incondicional. Ele faz uma alusão a aceitar, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo de forma imensa, exatamente como Jesus fez ao estar aqui na terra com a gente. Tudo desculpa, tudo crê. Ele acredita, ele perdoa, ele entende. Ele espera. Ele sabe o momento de fazer. Ele sabe que tudo tem o seu momento de acontecer. Tudo suporta. Ataques, agressões, o cansaço mesmo de não estar com a família naquele momento, de sair, podia estar em casa, descansando, vendo TV, lendo um livro, mas não, prefere colocar o amor em movimento, prefere ir lá, suportar isso, suportar a ausência da família, suportar o medo de estar na rua, o medo de uma agressão física, sim, mas está lá. Mais na frente a gente vai falar sobre medo. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanta ciência também desaparecerá. A caridade jamais passará. Em todos os orbes do universo, a caridade é necessária e é preciso, porque sempre tem pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda. Nós fazemos parte do projeto escutatória do SOS Preces. A todo momento a gente está escutando e acolhendo corações, escutando pessoas, orando por pessoas. Puxa vida, então você é uma pessoa caridosa. É, mas quantas vezes eu não precisei também telefonar e ser escutado? E também ser acolhido pela caridade do outro. A caridade, ela é recíproca, ela roda todo mundo. É a corrente do bem que a caridade traz para a gente. É uma corrente do bem muito grande. Tudo passa, mas a caridade fica. E no último, para não ler todos os outros versículos, o último que fecha esse texto, né, da primeira carta de Paulo, é: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Por que a maior delas é a caridade? A gente não consegue ter esperança. Então, por que a caridade, quando a gente pensa em esperança e caridade, a gente acredita, a gente tem a esperança que a pessoa vai melhorar, que há sempre um futuro melhor, que a gente vai conseguir, com aqueles nossos atos, melhorar a vida daquela pessoa, trazer um futuro para o agora, transformar agora. Há, sim, muita esperança nisso. E a fé? A fé, a caridade, a fé é o brilho de luz em toda a caridade. É a consequência da caridade, é a fé. Consequência natural. Isso está em São Vicente de Paulo. A gente vai falar de um texto dele daqui a pouquinho. No meu estudo para vir para cá, né, eu li um texto que está no livro Ave Luz, que é do espírito Shaolin, o médio João Nunes Maia. E nesse texto é um livro maravilhoso. São várias histórias de Jesus com os seus apóstolos. Então, para quem não leu, é muito legal de ler. São sempre histórias. E o pessoal daqui sabe que eu adoro história, né? Eu adoro ler histórias e compartilhar. E nessa história, é uma relação entre Jesus e Judas. Judas estava vivendo um momento de mudança. Ele estava trabalhando, ele estava inspirado, trabalhando muito. As pessoas vendo Judas desenvolver, vendo Judas trabalhar, vendo Judas fazer
caridade, boas ações, todo mundo percebendo isso muito forte. E aí entrou numa época de festas. Judas foi para uma estalagem e apareceu nessa estalagem um leproso. Naquela época, né, a gente sabe como é que eram tratados os leprosos. Eram párias da sociedade, eram excluídos, e aquele leproso ele estava inclusive infringindo a lei, estando ali no momento de festa onde podia transmitir a doença. O estalajadeiro, percebendo a mudança em Judas, recorreu: o que é que eu posso fazer para ajudar esse leproso? E levou o leproso para o quarto de Judas. Bateu na porta, Judas abriu. Ao ver essa situação daquela pessoa mal cheirosa, vestida em trapos, protegida ali para não contaminar ninguém, ele deu uma desculpa e fechou a porta. Ao dar a desculpa, Judas estava ali com medo, medo real, porque as pessoas, os guardas, né, naquela época eram muito violentos. Ele estava com medo da violência, com medo de acolher aquele leproso no quarto dele e ser punido pelos guardas. E realmente eram bem violentos naquela época. Aconteceu que o leproso foi pego pelos guardas, né? Apanhou e foi levado para o vale, foi tirado do vale. Só que Judas não conseguiu dormir, ficou angustiado, ficou realmente muito aperreado, muito reflexivo, foi até sair procurando o leproso para entender como poderia ajudá-lo. E nesse caminho encontrou Jesus. E pediu: mestre, eu fraquejei. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer o bem, só que eu não estou conseguindo. Eu fraquejo. E Jesus lhe disse: Judas, a tua fraqueza é porque você ainda não acredita, você ainda é inseguro quanto à tua fé. Tudo tem seu tempo. Não adianta você acelerar o passo, não adianta você andar mais rápido do que você consegue. Tudo tem seu tempo. Eu tenho para você missões maravilhosas, mas até lá você ainda vai sofrer um bocado. E ele trouxe um texto que eu trouxe aqui para vocês. O amor não pode ter medo. Quando nos agregamos à ideia de sermos úteis por caridade, os pensamentos de bem-estar, de conforto, de orgulho, não devem tomar o lugar da beneficência, para que não nos esfriemos nos processos de caridade elevada. Judas, naquela época, ele estava fazendo tudo de forma muito intensa. Todo exagero leva à desistência. Tudo aquilo que você faz sem estar realmente preparado, sólido para aquele processo, leva à desistência. Um outro trecho desse texto, né, o título do texto é Caridade, ele traz: caridade é o mesmo amor que viaja aproveitando metodicamente todos os meios que a vida oferece e que tem como vigilância o bom senso, para que o exagero não a mude de nome. Jesus fala que tem que ter bom senso para que o exagero não a mude de nome. Ué, existe exagero na caridade? Lendo o texto de São Vicente de Paulo, que eu vou trazer uma frase dele aqui também que eu gostei muito, ele fala, se a gente tem que fazer caridade a todos e a todo momento, como a gente lida? Né? Como a gente lida com aquelas pessoas que estão fingindo a miséria? Que estão fingindo, falando um pouquinho sobre a caridade material, como estão fingindo a miséria. Esse texto está
na Revista Espírita de agosto de 1858, né? Caridade segundo São Vicente de Paulo. A resposta dele é: não te preocupes com isso. Faz o que pode fazer. Ah, mas se eu tenho dinheiro, eu tenho um dinheiro só para dar para 2 pessoas. Como é que eu vou saber quem está fingindo e quem não está? Resposta de São Vicente de Paulo: entregue o seu dinheiro, entregue a sua esmola àquele que te parecer mais necessitado. Se for mentira, acredita na justiça divina. Enquanto aqui faz o teu melhor. Muitas vezes a gente julga, e eu gostei de trazer essas perguntas que Kardec faz a São Vicente de Paulo, que a gente julga muito quando a gente está fazendo caridade. Eu trouxe aqui um poema para a gente vai ler para falar sobre julgamento. Será que a gente já deixou de fazer caridade por não acreditar que aquela pessoa precisa? E aí, você está falando da caridade material, tá? Na caridade do dinheiro. Só que a caridade não é apenas a do dinheiro. A caridade é a do amor. E aqui eu vou separar a caridade material e a caridade do amor. Certo? Do acolhimento, do afeto, do abraço. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente chorando, ou preocupadas, ou se lamentando de algo que você já falou várias vezes. Você já chegou para essa pessoa e já teve várias vezes essa pessoa chegou para você falando daquilo. E aí? Acolhe ou não acolhe? Ou dá deixa para lá que eu já te falei isso. E sabe onde é que isso acontece muito? Dentro de casa. A falta de paciência. A falta de paciência ao receber a pessoa, a entender a pessoa, ao acolher aquela pessoa que precisa do nosso afeto. Ainda nesse texto de São Vicente de Paulo, ele começa o texto, são as primeiras 3 linhas do texto. Sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Essa é a primeira frase. Sede bons e caridosos, eis a chave do céu, postas em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Nós temos a chave do céu. Está dito por São Vicente de Paulo. Se nós queremos nos elevar às regiões espirituais superiores, a gente precisa eliminar o egoísmo dos nossos corações. Parar de olhar só para a gente, só para aquilo que a gente quer. A gente tem que chegar à elevação ajudando os nossos irmãos na caminhada. Existem várias formas que a gente pode fazer isso. Todo dia, todo momento pode fazer isso. O seu Luiz trouxe essa água aqui e botou aqui na mesa. Acho que foi o senhor, seu Luiz, não foi? Alguém trouxe essa água e botou aqui na mesa. Isso é caridade. Pequenos atos de carinho é caridade, é acolhimento, é fazer o bem para o outro. Eu preciso de água para estar aqui falando com vocês. Ele não perguntou se eu queria, se não queria. Quem trouxe a água? Acho que foi o senhor, seu Luiz. Mas não me disseram que foi o senhor. Está aqui. Não perguntou se eu precisava, apenas já estava aqui. Já estava servindo, já estava pronto. Existe um filme, O Todo-Poderoso 2. Um filme que uma pessoa constrói a arca. Não sei se você já assistiu esse filme. É legal, vale muito a pena. Tem uma conversa do protagonista com Deus na última cena, que ele fala arca, em inglês, ARK. E aí ele traduz aquilo como pequenos atos de carinho. Pequenos atos de carinho.
Eu gosto de colocar o amor caridade, como pequenos atos de carinho. Você não precisa construir, fazer algo gigantesco para ser caridoso. Você pode fazer o seu quinhão, o que você consegue fazer com pequenos atos de carinho. Você, ao pegar uma criança e ensinar a tarefa de casa, isso é um pequeno ato de carinho. Isso é um pequeno ato de caridade. Caridade com a criança? Pode ser. Caridade com os pais? Com certeza. Porque dá trabalho, cansa, é importante, tem que fazer. Poxa, se eu posso dividir esse peso contigo, se eu posso dividir esse trabalho contigo, por que não fazê-lo? Isso é caridade. E isso é dentro de casa. É fácil fazer caridade fora de casa. Difícil é fazer caridade dentro, com os nossos afetos. Isso é difícil de fazer. Chave do céu. A gente fala tanto, né? A gente brinca tanto com chave do céu, né? Tá aí, a chave do céu. Caridade. Dito por São Vicente de Paulo, em 1858. Não se pode elevar-se às regiões espirituais, senão pela dedicação ao próximo. E aí eu fico pensando, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente pode amar ao próximo se muitas vezes eu não amo a mim mesmo? Se eu não consigo ter caridade comigo, se eu não consigo estar equilibrado para me perdoar, entendendo que eu sou uma pessoa ignorante, que eu ainda tenho muita coisa a aprender, que eu tenho uma caminhada ainda a seguir, eu me puno pelos meus erros. Poxa, se eu não consigo ser caridoso comigo, como é que eu vou ser caridoso com o outro? Amar ao próximo a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar ao outro? Então, um dos pontos da caridade que eu queria trazer também é a caridade com você. Não é a leniência com os seus erros. Não é isso, não é ser leniente. A gente tem o hábito de ser leniente conosco e muito duro com os outros. Só que a gente tem que fazer o contrário. Tem que ser leniente com o outro e duro com a gente. Eu preciso me perdoar. Eu preciso ter caridade comigo para que eu possa ter caridade com o outro. Tá? Nunca esqueçam de olhar para você, que você também precisa ser caridoso com você. O quinto texto que eu trouxe para cá, para a nossa conversa, é um poema. É um poema que está no livro Caminhos de Amor, né? O Espírito Maria Dolores, o médium Chico Xavier. Né? O nome do poema é Aparências. Me permitam ler para vocês. Não julgues nem recrimines, irmãos que vês em festança. Às vezes, quem grita e dança no auge da exaltação tem no peito atormentado um vaso de fogo lento, argila em sofrimento em forma de coração. Esse homem que se agita em gestos de embriagado é um amigo abandonado pela esposa que não quer. Possui filhos chorosos, rogando a materna estima. É um palhaço que lastima a deserção da mulher. Aquela jovem que passa, gingando descontraída, é quase pobre suicida pelas angústias que traz. Quis ser livre sem trabalho, mas correu e caiu fundo nos desencantos do mundo, entre os quais sofre sem paz. Outro transporta consigo amarga doença oculta. Em outro, que mais avulta é a roupagem de esplendor. No entanto, o que mais sente nas explosões de alegria é a solidão que irradia, a triste fome de amor. Nunca reproves, respeita. Eu também, nos tempos idos, cantei guardando gemidos, lamentando os erros meus. Às vezes, quem grita e ginga, tangendo guizos por fora, por dentro é alguém que chora,
buscando a bênção de Deus. Nesse poema que eu acabei de falar, não se fala em dinheiro, não se fala em caridade material, só se fala em peito atormentado, dor no coração, fome de amor. Por dentro é alguém que chora, buscando a bênção de Deus. O nome desse texto é Aparências. Muitas vezes nós fazemos um julgamento precipitado sobre os outros, sobre o que a gente... veja essa pessoa que está assim, só está assim nessa situação porque faz isso, isso e isso. Então não merece minha atenção, porque ela quer estar aqui nesse lugar. Essa pessoa quer estar aqui nessa posição. Quem somos nós para julgar? Para julgar se a pessoa merece ou não merece acolhimento? Quem somos nós para julgar se devo ou não devo fazer a caridade, ser caridoso com aquela pessoa, se eu devo acolher aquela pessoa? A verdadeira caridade, ela está dentro do coração. A gente precisa deixar todo julgamento para Deus. A partir do momento que a gente deixar, confiar em Deus, acreditar que o julgamento que vale não é o nosso, e sim o dele, a gente vai estar no caminho para a verdadeira caridade. Eu peço sempre que todos nós reflitamos se a gente realmente faz todo o bem que a gente poderia fazer. Se a gente trata o nosso próximo com todo o amor que a gente poderia tratar. Se a gente consegue sair do nosso conforto e fazer todo o bem que a gente poderia fazer. Fazer caridade, eu vou repetir, eu já falei isso, fazer caridade fora de casa é mais fácil do que fazer a caridade dentro de casa. A família é nosso primeiro cadinho ali de desafios. É onde a gente precisa aprender a caminhar. É onde a gente precisa colocar os nossos primeiros esforços para construir um mundo melhor, para construir um mundo diferente. Começa na nossa família. Ninguém nasce errado. A gente nasce ali, naquele lugar que a gente precisa aprender. É ali que a gente aprende a ser caridoso. Ao respeitar a sua mãe, ao respeitar seu pai, ao respeitar seus filhos, seus irmãos, os seus afetos, ali a gente aprende a respeitar o próximo. Ali a gente aprende a respeitar o outro. Porque se a gente não é capaz de respeitar a nossa família, aquelas pessoas que têm amor incondicional, como é que a gente vai respeitar? A gente vai ser capaz de amar aquela pessoa que a gente não conhece e não convive. Eu queria deixar essa reflexão para vocês, que a caridade começa no nosso lar, evitando qualquer tipo de julgamento com o próximo e mantendo sempre Jesus no nosso coração. Fique em paz. Passa a palavra ao Sr. Luiz. Obrigado, Bruno. Você bem disse nas suas palavras, em várias oportunidades, falou no lar. É o primeiro ancoradouro que nós chegamos para conviver com as diferenças. Como ser social, teremos que nos aturar, aprender e ensinar também. Muitas vezes os filhos ensinam aos pais. E outra verdade que você diz, que o amor, poderemos dizer que o amor é sentimento, a caridade é atitude. O bom samaritano é um exemplo disso. Os dois que passaram podem ter tido compaixão, mas não tiveram atitude. Então, a caridade é a dinâmica, é a ação. É por isso que
Isso tudo exige de nós uma coisa chamada renúncia. Renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, para, digamos assim, se entrelaçar nesse sentimento, nessa atitude que é amor e caridade, né? Então, estamos muito felizes pela sua presença. Faço mais uma vez um aviso que terça-feira, dia 31, teremos a campanha da sopa. Quem quiser, venha participar. Será muito bom para todos nós. A partir das 19 horas, estejam aqui. E passo a palavra ao nosso irmão Bruno para que faça a prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Jesus, Mestre amado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui todos juntos, conversando sobre esse tema tão importante que é a caridade. Precisamos, Senhor, eliminar desse planetinha, do nosso planetinha, as chagas do orgulho e do egoísmo. E a única forma que temos de fazer isso é colocando e incutindo no coração de todos nós as maravilhas da caridade e da humildade. Sabemos, Senhor, que todos nós nos sentimos extremamente alegres ao fazermos a caridade. Quem nunca sentiu isso? Ao fazer o bem, ao ajudar o próximo. Sentir aquela alegria interna, aquela conexão profunda com o teu amor. Que sejamos, Senhor, cada vez mais aptos a ouvir, quando tu sussurras na nossa alma, no nosso coração, aquele bom comportamento que precisamos ter. Ensina-nos, Senhor, inspira-nos a todo momento para sermos caridosos, para que tenhamos o coração maior que este planeta, acolhendo a todos que nos precisam e sendo acolhidos sempre que cairmos. Obrigado, Senhor, e fica conosco sempre ao longo dessa nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. E assim concluímos os trabalhos da noite, na primeira parte. Mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz.